Olá, meninos, tudo bem com vocês? Que coisa boa estar aqui trabalhando com vocês nesse projeto maravilhoso que é o projeto da resolução comentada de provas do Enem. Estamos aqui trabalhando com a prova do Enem de 2022, cor azul, e eu, professor André Rosa, da parte de Ciências Humanas, vou trabalhar com as questões de História com vocês. Nessa minha seleção, eu cheguei nessa prova azul a selecionar a questão número 79 e eu quero que vocês me acompanhem na leitura desse texto. Olha só. Hoje sou um ser inanimado, mas já tive vida pulsante em seivas vegetais. Fui um ser vivo. É bem verdade que do reino vegetal, mas isso não me tirou a percepção de vida vivida como tamborete. Guardo apreço pelos meus criadores, as mãos que me fizeram, me venderam e pelas mulheres que me usaram para suas vendas e de tantas outras maneiras. Essas pessoas, sim, tiveram suas subjetividades, singularidades e pluralidades que estão incorporadas a mim. É preciso considerar que a nossa história de móveis, de museus, está para além da mera vinculação aos estilos e à patrimonialização que recebemos como bem material vinculado ao patrimônio imaterial. A nossa história está ligada aos dons individuais das pessoas e às suas práticas sociais. Alguns indivíduos consagravam-se por terem determinados requisitos, tais como o conhecimento de modelos clássicos ou destreza nos desenhos. Ao descrever-se como patrimônio museológico, o objeto abordado no texto associa-se à sua história a, no caso, as, né? É porque ele vai fazer uma condição mais abrangente. Então, associa-se à sua história às. Você notou uma coisa nesse texto? Como esse material que ele está falando e não definiu plenamente é importante? Passou por mãos de mulheres. Ele fez ali, portanto, uma história de um determinado tipo de artesão. É uma condição realmente de grande habilidade. Isto é a história material. É um processo material que pode difundir um elemento imaterial. Vamos só fazer aqui uma rápida diferenciação. Material é aquilo que está ali, que você pode apalpar, que você pode usar. Por exemplo, estamos aqui utilizando um material, que no caso aqui seria uma lousa eletrônica, e isto identifica o período moderno que eu estou vivendo. Então, este material, uma caneta dessa para eu fazer aqui as minhas anotações nesse processo, tudo isso aqui vai ser identificado um dia como materiais ou fontes de histórias materiais, porque eu posso apalpá-las. E a história imaterial é aquela história ligada principalmente a uma questão cultural, tá certo? Elementos que vão passar de geração em geração, que vão fortalecer, portanto, aquelas determinadas culturas. Então, nesse caso, ele diz, ao descrever como patrimônio museológico, quer dizer, ele está expondo esse produto, ele está expondo esse material. Então, ele está mostrando que ele existe uma relação principalmente material dessa história. O objeto abordado no texto associa-se à sua história às. Opção A, habilidades artísticas e culturais dos sujeitos. Está certíssimo. Ele fala que aquilo ali virou ele bota até mesmo aqui, e virou um tamborete. Guardo apreço pelos meus criadores. Ele fala, inclusive, que são mulheres. É preciso considerar que a nossa história de móveis, de museus, quer dizer, ele vai se direcionando no texto a elementos de uma história que tem uma fonte material. Pode até gerar, como ele chega a colocar aqui, uma condição cultural, mas é material. Então, nesse caso, na questão 79, a opção correta fica a mesmo. Vamos dar uma olhada nas outras opções para entender por que são falsas. B, vocações religiosas e pedagógicas, tá? Dos mestres. Poxa, vocações religiosas e pedagógicas não são materiais, são imateriais. São importantes, mas não são materiais.
Opção C, natureza antropológica e etnográfica dos expositores. Também está ligado a uma questão imaterial e não material. Tudo bem? Que é a evolução dos povos, a questão cultural que eles, portanto, desenvolvem. D, preservações arquitetônicas e visual nos conservatórios. Que isso seja uma história material. Eu preservar a fachada de um prédio antigo para mostrar que aquilo ali era antigamente um reformatório, ou então um centro político ou coisa desse tipo, é uma história material. Mas não está sendo aqui avaliado no texto. Então eu não marcaria D por conta dessa condição que ele aqui avalia na D uma coisa muito maior, uma questão arquitetônica, que eu estou examinando materiais produzidos inclusive por artesãos. Então foge um pouco a esse aspecto que ele está avaliando. E a opção é competências econômicas e financeiras dos comerciantes. E aí eu tenho realmente um item falso, porque eu não estou falando de negócios, eu estou falando de fontes históricas para reconhecer os períodos históricos. Então, nessa condição, essa questão terá como opção correta a opção A. E aqui eu me despeço de você na abordagem que eu fiz dessa questão, que eu espero que tenha sido muito clara e que tenha lhe ajudado realmente a fortalecer seu conhecimento sobre história material, história imaterial, que é uma questão muito certa, uma abordagem muito certa na prova do ensino, do Exame Nacional do Ensino Médio, que é o Enem. Um abraço, pessoal. Até a próxima.